hoje vamos tentar fazer aqui um vlog de leitura, mais um. E eu estou atualmente a ler aqui o Isto Vai Doer. Hoje foi o primeiro dia que eu comecei e já li metade. Li 100 e tal páginas de uma vez, seguido, porque é mesmo muito, muito bom. Este livro foi escrito por um médico e retrata aqui algumas situações vividas por ele. A maior parte de situações divertidas, muito divertidas. Algumas um bocado mais sérias, mas a maior parte de situações muito, muito divertidas. E também muito com a questão depois da falta de valorização que se dá aos médicos. Ele era médico no Reino Unido. Pelo que eu percebi, ele deixou de ser médico, mas ainda não tenho a certeza. Mas tem histórias muito engraçadas mesmo. E tem, por exemplo, aquelas situações em que aparecem nos hospitais, nas urgências, pessoas com coisas enfiadas em orifícios, como o ânus, e que as pessoas aparecem com coisas muito estranhas enfiadas no ânus e que dizem sempre que foi um acidente, caíram e aquilo entrou. Então ele retrata aqui algumas coisas que são um bocado difíceis de ter sido um acidente. Depois fala de outras coisas mais como questões de anestesias e isso tudo. E como eu disse, tem alguns momentos mais sérios, mas a maior parte do livro é com experiências, com as coisas mais engraçadas que ele viveu. E é isto. Agora espero nos próximos dias dar-vos conta de mais coisas sobre este livro, mas estou a gostar muito. Como podem ver, metade já foi. Estou a gostar muito, muito, muito. Ele está dividido, é verdade. Ele está dividido por dias, por entradas no diário que ele tinha. Ele, pelos vistos, escrevia diários com algumas das situações mais marcantes que foi vivendo. E então, e depois, entretanto, decidiu escrever este livro e foi buscar então essas situações que ele tinha escrito nos diários dele. Então está tudo dividido por dias e são sempre coisas muito pequenas. Então por isso é que se lê num instante, porque são tudo situações pequenas que lhe foram acontecendo e que ele vai explicando. O maior traz assim só um lado de uma página e por isso lê-se muito bem. Olá, então, desde a última vez que eu vim aqui falar sobre este livro, que foi o primeiro dia, tinha sido o primeiro dia que eu tinha pegado nele, entretanto, isso foi o primeiro dia. No segundo dia eu só consegui ler um bocadinho à noite e foi mesmo umas 5 páginas tanto, porque estava já muito cansada e porque infelizmente onde eu tinha parado, sem saber, não é? Depois a primeira história que veio logo a seguir foi uma história mais pesada. Porque é o que eu tinha dito, tem muitas coisas engraçadas, muita parte cómica, as coisas cómicas que acontecem num hospital. Mas depois também tem algumas coisas mais sérias e mais difíceis. E então, essa primeira história que eu li ontem à noite foi um bocado mais pesada. Eu não sei se cheguei a dizer, mas aqui o Adam Kay depois decidiu especializar-se e tornar-se obstetra. E por isso ele é obstetra, ele é ginecologista e então fala-nos aqui muitas das situações cómicas que ele retrata passam-se durante os partos ou durante ecografias, tudo assim. E essa parte um bocado mais difícil aconteceu durante uma ecografia, por isso com uma grávida, mas ele retrata, a grávida era médica também, e então ele retrata um bocado que quando há más notícias para os próprios médicos, eles acabam por colocar depois uma capa e
tentarem passar por isso exatamente com a mesma capa com que já estão habituados a usar na sua profissão. Pronto, e depois eu li essa parte assim mais difícil e interessante, começou um novo capítulo, porque os capítulos aqui estão divididos conforme o Adam foi avançando na carreira como interno, como especialista, isso tudo. Por isso é que o primeiro capítulo, talvez, e o segundo também, são quando ele está, ainda não se especializou, ainda não escolheu em que área é que se irá especializar, e depois, a partir de uma altura, ele já tem que fazer a especialização e escolhe ser obstetra e ginecologista. Pronto, como eu disse, li muito pouco. Hoje já li aqui mais um bocadinho. Entrei então num novo capítulo em que o Adam foi trabalhar para algumas clínicas privadas. E isto retrata como é que é o sistema de saúde no Reino Unido, em Inglaterra. E por isso a opinião dele é que o sistema de saúde o que é o nosso Serviço Nacional de Saúde lá no Reino Unido é muito melhor do que a parte privada, do que a medicina privada lá. E ele próprio então foi trabalhar para alguns hospitais e algumas clínicas privadas, mas passados uns meses decidiu não continuar porque, apesar de poder fazer muito dinheiro na parte privada, não o satisfazia enquanto médico. E pronto, estou nesta fase agora, voltaram aqui as coisas mais cómicas, mais engraçadas, mas eu ainda vou ler mais logo à noite, ainda vou ler mais, mas só devo falar sobre o que eu ler logo à noite, só vos devo falar amanhã. Olá a todos, venho fazer o encerramento então aqui do Reading Vlog, do Isto Vai Doer. Eu na realidade terminei-o antes de ontem, mas depois quando eu terminei já não gravei nada e ontem também não consegui gravar. Mas venho dar-vos a minha opinião sobre aqui as últimas páginas que eu li então. E acho que há muito pouco a dizer depois do que eu já disse. É um livro aqui com muitas passagens cómicas de coisas que se passam em hospitais com os médicos, mas depois em certos momentos também tem algumas partes mais dramáticas e a última história que está aqui é bastante pesada e foi a razão para o Adam Kay deixar de ser médico. Eu não aconselho a quem esteja grávida a ler este livro, porque o Adam Kay era obstetra e ginecologista e por isso então várias situações que ele fala aconteceram nas urgências da obstetrícia e coisas com algumas grávidas, e mesmo sendo coisas cómicas, a maioria, eu não aconselho a quem esteja grávida a ler este livro. É melhor deixar passar uns meses, ter o bebê e depois de ter o bebê então ler este livro, porque senão pode causar alguns medos e alguma ansiedade. Então, se estiverem grávidas, não leiam, esperem até ter o bebê para ler este livro. Para além de todas estas situações cómicas e algumas mais dramáticas aqui da vida do Adam enquanto médico, o Adam fala muito sobre a situação dos médicos, a situação profissional, a nível das carreiras e de como é que são tratados pelo governo. O Adam trabalhava no Sistema Nacional de Saúde de Inglaterra, que funciona mais ou menos como o nosso Sistema Nacional de Saúde. E
ele consegue retratar muito bem, há muitas comparações que conseguimos realmente fazer com os nossos médicos, e especialmente agora, nesta altura em que ouvimos falar muito das urgências que são fechadas por falta de médicos. Uma coisa que ele retrata muito aqui são os erros que podem acontecer por causa do cansaço, da quantidade de turnos seguidos que os médicos têm de fazer, e por isso é que nós vemos também agora recentemente com estas urgências fechadas e com isso tudo vemos às vezes os médicos e os enfermeiros a ser lançado a comunicarem que vão fazer, eu penso que é escusa, que se diz, escusa de responsabilidades, ou seja, não se responsabilizam por algo que possa acontecer porque como trabalham tantas horas seguidas, o mais provável é que possam haver erros, então eles fazem essa escusa de responsabilidades para não serem responsabilizados. E por isso podemos fazer muito essa comparação aqui com o que o Adam retrata, porque os dois sistemas nacionais de saúde são realmente muito parecidos, e há muito essa coisa das muitas horas e muitos turnos seguidos, turnos de 24 horas, que os médicos têm de fazer. No geral, como eu acho que perceberam, eu gostei bastante deste livro, adorei. Eu li-o em 3 ou 4 dias, eu acho que foi 4, porque no primeiro dia eu li logo metade do livro e no segundo dia estava tão cansada que já só li para aí acho que nem cheguei às 5 páginas. Por isso foi um livro que li em 4 dias e só isso é um reflexo de que realmente gostei bastante dele e que se lê bastante bem. Tem também muito bem explicado as várias fases pelas quais um médico tem de passar desde que sai da faculdade. Todas as várias fases tem que passar até se tornar um especialista sénior. E essa parte é as partes maiores do livro, onde há essas explicações conforme ele vai passando as várias fases. E depois há também aquelas partes, eu acho que já falei disto, mas vou falar novamente, em que as partes cómicas em que as pessoas enfiam determinados objetos em determinados orifícios e depois não conseguem tirar e têm que ir ao hospital tirar. Há situações também muito engraçadas, como ele é obstetra e especializou-se também um bocado na área da infertilidade, mas há situações muito caricatas com grávidas, entre o casal, com os casais, situações muito caricatas durante os partos, e depois as situações mais dramáticas que há também acabam por ser durante os partos. Mas no geral é um livro muito engraçado e que tenta mostrar-nos esse lado mais divertido de um serviço de urgências. Espero que tenham gostado deste vídeo e vemo-nos no próximo. Tchau!